Olá, boa tarde. Eu sou a Carolina, do grupo 7, do curso de Gestão de Projetos do Instituto Federal de São Paulo, campus Pirituba. E junto com os meus colegas do grupo, o César, o Guilherme e o Henrique, nós vamos apresentar um trabalho sobre Kanban e Kanban Lean. Ao longo dessa apresentação, a gente vai trabalhar alguns temas. Primeiro, a gente vai começar falando sobre metodologia ágil, depois vamos falar um pouco de Lean, Kanban e vamos dar alguns exemplos sobre Lean e Kanban boards, já que há uma grande possibilidade de trabalho com essas ferramentas. Para começar a falar, a metodologia ágil ela começa a ser discutida com essa configuração que a gente tem hoje em 2001. Um grupo de pesquisadores, de desenvolvedores se reuniram para tratar sobre esse tema e eles criaram o Manifesto Ágil. E o Manifesto Ágil, ele prioriza aspectos como confiança, abertura e comunicação. Ele é composto por 4 pilares e 12 princípios. E o grande objetivo do Manifesto Ágil, que foi criado num primeiro momento, muito com um olhar de desenvolvimento de melhores práticas para software, mas hoje ele é utilizado em diversos outros projetos, com o objetivo que esse desenvolvimento de software fosse mais produtivo. O Manifesto Ágil, como disse, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, então ele tem um olhar muito mais para as pessoas que fazem parte desses processos e as interações que são necessárias serem feitas para que esse processo seja mais ágil. Softwares em funcionamento, mais do que documentação abrangente, né? Então, ele sai um pouco daquela característica de juntar muitos documentos, muitos processos e pôr efetivamente as coisas para rodarem. Colaboração com o cliente, muito mais que contratos de negociação. Por quê? Porque nas metodologias ágeis, o cliente ele é sempre o foco. Então, todas as etapas de um projeto ágil, ele está sempre olhando muito para a necessidade do cliente, sempre muito para a jornada desse cliente, que aí sim vai gerar negociações e contratos, mas efetivamente não produtos prontos, mas o que aquele cliente precisa. E responder a mudanças mais do que seguir um plano, aquele projeto que a gente está muito acostumado com início, meio e fim, planejado 30 dias antes de começar, ele acaba tendo uma configuração diferente na metodologia ágil, porque a metodologia ágil, muitas vezes, porque a gente trabalha em sprints menores, né, entregas menores, em entregas escalonadas, a gente consegue perceber ao longo do projeto as evoluções que são necessárias e não necessariamente numa etapa final de monitoramento e avaliação. Os pilares, esses 4 pilares que eu apresentei, eles são alicerces para os 12 princípios que são descritos no Manifesto Ágil. Existem métodos que utilizam de ferramentas ágeis para aprimorar a abordagem, né? E um deles é o que a gente vai falar um pouco mais para frente na apresentação, o Lean e o Kanban, que são ferramentas que a gente usa para tornar esses procedimentos mais eficientes. Os 12 princípios, então, do Manifesto Ágil, e muito alinhado com aquela questão que eu comentei dos pilares, né? Satisfazer o consumidor, aceitar bem as mudanças, então, aceitar que são possíveis mudanças ao longo de uma implantação de um projeto e não só no fim dele, de entregas frequentes. Como eu comentei, como as metodologias ágeis, elas trabalham com prazos menores de entrega, a gente está sempre entregando, é sempre possível fazer entregas, seja em sprints de 7 dias, 15 dias, cada empresa se organiza de alguma forma. Trabalho conjunto, porque geralmente nesses projetos eles são compostos por pessoas de diversas equipes que consigam voltar para o seu local de trabalho e já startar
processos que são importantes para a conclusão do projeto, e por isso que é importante confiar e apoiar, né? Porque é um sistema, todo mundo tem que tá muito alinhado, e por isso algumas metodologias agem, prevêem ritos como daily, que são reuniões muito rápidas, diárias, de 15 minutos, plannings, reuniões de planejamento, reuniões de revisão, isso está composto na metodologia, em conversas que são face a face, né? Então, mesmo em situações remotas, as equipes, elas precisam estar muito alinhadas e engajadas, softwares funcionando, desenvolvimento sustentável, atenção contínua para ver como que está o andamento desse projeto, manter a simplicidade, e eu acho que essa questão de entregas frequentes, que é um dos princípios, ele possibilita, né, essa questão de simplicidade, porque você vai vendo aos poucos o que você precisa antes de fazer uma grande entrega, né? Então é o processo em vez de só o fim. Times organizados. Metodologia Lean. Acredito que muitas pessoas já ouviram falar que as empresas elas focam muito em redução de custo, as empresas elas focam muito em trabalhar com menos, produzir mais. Então, isso gera uma rentabilidade, porque a empresa não vai gastar muito com recursos, né? Então, quanto mais a empresa conseguir produzir utilizando pouco recurso, ela vai fazer. Então, acho que muita gente já ouviu falar nisso, né? Otimização de recursos, assuntos que a gente vê direto nas empresas. E a metodologia Lean, ela tá nesse rumo, porque o conceito da metodologia Lean é algo que pode ajudar a empresa a melhorar seus resultados, eliminando os pontos que não agregam ao objetivo final, não agrega valor ao objetivo final, e otimizando os processos, gerando maior valor ao cliente. Ou seja, o cliente tem que se satisfazer, mesmo a empresa tendo que produzir com pouco recurso. A empresa ela tem que se mostrar competitiva no mercado, a fim de atender o cliente com qualidade. Isso a gente já sabe, né? Então, a metodologia Lean, ela parte desse princípio de que a gente tem que otimizar os recursos, tem que melhorar nossos processos, eliminar desperdício, para a gente atingir bons resultados e, mesmo assim, com pouco recurso, o cliente ele se sentir satisfeito, né? Então, existem alguns tipos de metodologia Lean, né? A gente vai focar no Lean Manufacturing, né? Que é o Lean voltado para o chão de fábrica. Se não sabem o conceito, quem não sabe o conceito de chão de fábrica, é aquela galera que faz acontecer numa empresa, né? Vamos dizer, numa fábrica, vamos pegar o assunto da Toyota, né? Porque o conceito ele foi aplicado na Toyota. Então, quem era o chão de fábrica da Toyota? Era aquela galera que estava ali na fábrica produzindo, mecânicos, soldadores, os montadores. Então, essa galera era chão de fábrica. Então, o foco da metodologia Lean foi tentar fazer com que essa galera fosse produtiva, né? Mesmo com pouco recurso, mas a metodologia Lean ela voltou para isso, para desenvolver esse chão de fábrica, para que esse chão de fábrica ele pudesse ser produtivo e a empresa tivesse bons resultados. Então, a metodologia ela é vista dentro do sistema Toyota de produção, o STP, né? Que é o sistema Toyota de produção, também conhecido como sistema enxuto, onde busca produzir mais utilizando menos recursos. Esse é o foco da metodologia do sistema Toyota de produção. Mesmo assim, com pouco recurso, a gente tem que garantir qualidade na entrega final. Por isso, a gente tem que identificar o que deve ser realmente necessário cortar, se a gente dá para fazer o serviço com aquele tanto de pessoas que está ali com aqueles recursos que a gente tem disponível, né, mesmo com corte. Então, a empresa ela tem que analisar isso. É fundamental fazer isso? A gente consegue produzir? A gente viu que quando se tem uma crise, né? Quando você tem uma crise mundial que afeta as empresas e tal, as empresas elas continuam produzindo. Muitas empresas fecham, mas tem empresas que continuam produzindo mesmo com a crise, né? Ou seja, elas bolaram uma estratégia, elas tiveram uma estratégia justamente para poder atender a demanda, poder atender a clientela dela, os clientes dela, com pouco recurso, né? Isso é um fato, vamos dizer assim, em tempos de crise, né? Vamos falar da crise do minério de ferro, que afeta diretamente a Vale no Brasil. Então, quando tem uma crise de minério de ferro, que é mundial, a Vale ela reduz muito o recurso até que se mantenha com o pedido. Ela não vai fechar. A Vale nunca fechou com tantas e tantas crises de minério. Então, ela bola uma estratégia
que possa atender a demanda do cliente, que é a China, para tentar entregar com qualidade, mesmo com pouco recurso, né? Então as empresas elas têm essas estratégias. E alguns desperdícios, né, que o Lean Manufacturing ele tenta reduzir ou eliminar é a espera dos funcionários por equipamentos e materiais, defeito no produto, transporte desnecessário, movimentação desnecessária de pessoas, estoque em excesso de matéria-prima, excesso de produto final sem demanda para o cliente, processos desnecessários e a baixa utilidade das ideias e habilidade dos funcionários. Esses são alguns desperdícios que o Lean Manufacturing ele aborda, né? E como a Toyota ela teve bons resultados durante anos e tem, né, bons resultados, muitas empresas se espelharam nela, como por exemplo a própria Vale. A própria Vale ela aplicou um benchmark, né, que é aquilo que você pega da empresa que teve sucesso, como é que ela estava agindo com o seu processo, vamos dizer que é um Ctrl+C, Ctrl+V, para dar no nosso processo, né, para a gente tentar melhorar e atingir bons resultados assim como a empresa estava atingindo. Então, a Vale ela também adotou essa metodologia Lean a fim de reduzir tempo de espera, transporte, excesso de processamento, defeito, dentre outros. Aí ela criou o famoso VPS, que é o Sistema de Produção Vale, assim como o TPS também, né? Então ela adotou. Se quem entrar no site da Vale vai ver que hoje a Vale trabalha com sistema de produção e com base em 3 pilares. Quais foram os 3 pilares da Vale? O pilar gestão, o pilar técnico e o pilar liderança. Então ela acredita que com esses 3 pilares, atuando com esses 3 pilares, e dentro desses pilares tem alguns elementos que devem ser levados em consideração para manter uma empresa competitiva, uma empresa voltada para um sistema de produção onde elimina desperdício e voltado praticamente para o sistema de produção, né? Elimina desperdício, gasto, reduz gasto, trabalha com menos, produz mais. Ela acredita que esses 3 pilares eles são fundamentais. E o que aborda no pilar liderança? Comportamento e compromisso da liderança, gestão de pessoas e desenho organizacional. Já no pilar técnico, aborda a percepção, gerenciamento de risco, saúde, segurança, meio ambiente e comunidades, projetos e construções, operação, manutenção, gerenciamento de mudanças, sistemas e tecnologias, suprimentos e serviços e plano de emergência. Já no pilar gestão, aborda um desdobramento de estratégia, um gerenciamento de rotina, processos e padronização na sua atuação, solução de problemas e melhoria contínua e avaliação do método de gestão e resultados. Então a Vale, ela vamos dizer que ela viu que a Toyota estava tendo bons resultados e simplesmente, vamos dizer, viu como que a Toyota estava atuando e ela, vamos dizer que ela não copiou, né? Ela simplesmente viu que aquela estratégia que a Toyota estava utilizando, ela também poderia utilizar no processo dela e deu certo. Hoje a Vale está tendo bons resultados, mesmo depois do sistema Toyota de produção, porque não é fácil você mudar um processo de uma empresa, né? Você aplicar melhorias no processo ali, de repente a galera acostumar. Ela começou nisso de 2018 para cá, quando intensificou, né, o processo de VPS dentro da área dela. E ela também, para garantir bons resultados, a Vale ela convidou o famoso Marcelo Takahashi, né, que atuou durante 15 anos na Toyota aqui no Brasil, viajou para Japão, Argentina, Venezuela. Então a Vale convidou o Marcelo Takahashi, que ele é especialista em treinamento TPS, né, voltado para o Lean Manufacturing, e foi gerente geral de manufatura e projetos na empresa. Então a gente entende que a empresa, quando ela quer realmente, ela busca soluções e estratégias a fim de desenvolver pontos positivos e ganhos, né? Pontos positivos, processos diferentes, melhorias, eliminação de desperdício para se manter competitiva no mercado. E é isso, gente. Muito obrigado. E eficiência. Por serem aplicáveis em qualquer tipo de empresa, suas premissas têm sido adotadas no gerenciamento e condução dos trabalhos, permitindo uma melhor visualização das tarefas, limitando as atividades que estão em andamento e maximizando a produtividade. Mas para que a gente entenda um pouco mais sobre essa metodologia, ou o Kanban, vamos ver algumas informações sobre ele.
Primeiro, o que é o Kanban? Conforme falamos anteriormente, esse método foi criado na década de 40 no Japão pela Toyota, por Taishi Osho, um engenheiro e homem de negócios. Com o sistema, seu objetivo era de controlar o estoque de materiais na fábrica para não exceder nem faltarem produtos, garantindo assim um equilíbrio entre a linha de produção. Para isso, foi estabelecido o uso de um quadro com colunas, que representavam os produtos ou status de fabricação, e cartões coloridos, que representavam o nível de urgência para a produção de cada produto. A palavra Kanban vem exatamente de um termo japonês que significa cartão, nome recebido pela empresa que o criou. Ele nada mais do que um sistema ágil, que permite que as tarefas sejam gerenciadas rapidamente, acompanhando equipes que precisam de alta produtividade e visual, facilitando a visão do que precisa ser realizado pelas equipes responsáveis. Assim, ele permite um melhor controle de produção em geral. Com o passar dos anos, o sistema foi sendo aperfeiçoado, ultrapassou os muros das fábricas e está presente nos mais diversos locais, tendo evoluído para o uso de post-its coloridos e até mesmo softwares específicos, facilitando assim a gestão e comunicação de equipes. Essa evolução permitiu que os quadros, agora divididos entre a fazer, fazendo e feito, se tornassem indispensáveis para o gerenciamento de negócios. Como funciona? Ele inicialmente era considerado dois tipos de Kanban, de movimentação e de produção. No de movimentação, os cartões eram fixados nas peças que circulavam pela fábrica para informar o status do item durante a movimentação entre o estoque e a produção. Já o de produção possuía murais fixos colocados em locais de fácil utilização para permitir o acompanhamento por todos os colaboradores. Eles eram divididos em 3 seções: pendente, em execução e concluído, no modelo básico. O formato utilizado hoje é inspirado no de produção e possui basicamente a mesma premissa. Porém, novas opções podem ser incluídas. Seus principais elementos são: cartão, representa a tarefa ou ação a ser realizada e geralmente são diferenciados por cores que indicam o tipo de tarefa, o responsável ou o nível de prioridade. Colunas, representa o status atual do cartão e pode mudar conforme a necessidade da equipe e da tarefa. Quadro, local onde são dispostas as colunas e os cartões representando todo o projeto. Cada quadro é um Kanban. A ideia geral é ir movimentando os cartões entre as colunas para demonstrar como está o andamento das tarefas, deixando todos os colaboradores por dentro do funcionamento do fluxo de trabalho. Como implementar o Kanban? Para implementar o Kanban, existem alguns passos que podem ser seguidos. Primeiro, mapeie os processos. Para iniciar a implementação, o primeiro passo é realizar um estudo sobre o processo executados pelas equipes de trabalho, mapeando e buscando entender como funciona o fluxo de trabalho na área para definir quais atividades precisam estar descritas no quadro. 2. Defina limites de tarefa. Cada pessoa da equipe precisa ter um número máximo de tarefas bem definido para não gerar sobrecarga. Assim, será possível acompanhar a produtividade pelos cartões e garantir o ritmo de trabalho seja saudável e funcione bem. 3.
Escolha a ferramenta de uso. O terceiro passo para colocar o Kanban em prática é escolher onde seu quadro ficará. Seja um quadro visual na empresa ou um software, é importante que você insire em um local que seja de fácil acesso para a sua equipe, considerando as necessidades de todo o time. 4. Treine sua equipe. Para funcionar plenamente, o Kanban precisa ser exposto para a equipe e deve se tornar parte do dia a dia. Para isso, é importante capacitar todo o time para que eles entendam o funcionamento do método e incorporem às suas rotinas. 5. Acompanhe sempre o fluxo. Após a implementação e para finalizar, é importante mantê-lo sempre atualizado para que nada perca no processo. O Kanban, palavra japonesa, que em português seria algo como listas ou cartões, possui aplicabilidade extensa para as diversas modalidades de gerenciamento. As atividades ou tarefas são apresentadas e agrupadas em 3 listas. Podem ser em post-it, que estão em um quadro, ou através de alguma aplicação de computador, por exemplo. E são, basicamente, to do, doing e done. Em to do são agrupadas as tarefas a serem feitas. Em doing são agrupadas as tarefas que estão sendo feitas. Em done são agrupadas as tarefas feitas. Conforme as tarefas vão seguindo seu fluxo, elas vão migrando entre as listas até chegarem em done. Isso permite o gerenciamento das tarefas em seus diversos estados de conclusão. Para não ficarmos sobrecarregados, o ideal é estabelecermos um número máximo de tarefas em cada lista por unidade de tempo. Este é o modelo básico do Kanban, que pode ser personalizado conforme as demandas e necessidades de projeto, tal qual veremos no próximo exemplo. O Lean Kanban, por sua vez, é amplamente direcionado para o equilíbrio da produção, sem falta, tampouco excesso da mesma. Segue exemplos de board com mais listas, que são do, tarefas para fazer, plan, tarefas para planejar, develop, tarefas para desenvolver, test, tarefas para testar, deploy, tarefas para implantar e, por fim, done, tarefas que já foram feitas. Da mesma maneira que o exemplo anterior, as tarefas migram para as listas posteriores, conforme forem sendo concluídas as etapas anteriores. As tarefas podem apresentar características diferentes entre as listas, conforme a legenda, como segue. User Story apresenta uma descrição concisa de uma necessidade do usuário do produto. Defect, tarefas que apresentam defeitos. Task, são as tarefas propriamente ditas. Feature, é uma descrição de uma ação ou interação de um usuário com o produto. Por fim, temos abaixo um exemplo de cartão, que possui cor definida, conforme o tipo de tarefa. Uma identificação para o indivíduo, para o qual foi designada aquela atividade, e uma descrição concisa daquela tarefa.